ligar o microfone? Amém, glória a Deus. Acho que a pastora Fabiana está com algum problema na conexão dela. Então, vamos iniciar, né, o nosso culto online. Estou esperando a pastora Fabiana entrar. Mas aqui... Glória a Deus. Conseguiu, pastora Fabiana? Ô, glória. Amém, abençoada. Agora está podendo falar? Som, glória a Deus, aleluia. Shalom, igreja. Sejam todos bem-vindos. Assim é que é bom, assim, quando tem esses imprevistos assim, porque a gente já sabe quando tem batalha, porque a bênção vai ser grande. Eita, glória. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui hoje, receber o apóstolo mais uma vez aqui conosco. E, pastor Alexandre, você está feliz? Me diz aí. Feliz demais, né? Muito feliz. Com Jesus a gente sempre está feliz, né? Tem as batalhas, mas a gente vai vencendo, né? Com ele a gente vence tudo, Vado. A gente vai derrubando todas as muralhas, em nome de Jesus. Isso é verdade, pastora. Isso é verdade. E, por causa disso, eu tenho aqui uma palavra para deixar, tá lá em Lucas 10, 19, que diz assim: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, autoridade sobre todo o poder do inimigo, nada vos fará mal algum. Isaías 61, 3, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor. Irmãos, nós sabemos que o Senhor já nos deu autoridade no mundo espiritual para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Ele já nos mandou a gente ir. Ele já nos deu tudo, já deu um manual para a gente fazer o que a gente tem que fazer aqui na Terra. O que é que você está fazendo para o Senhor? O que você está fazendo para o reino de Deus, para que o nome dele, para que o evangelho seja proclamado na Terra? Porque estamos vivendo em tempos bem difíceis na face da Terra. O Senhor já está às portas e a gente está fazendo o quê? Eu sei que a situação no momento é muito difícil, a guerra espiritual é muito intensa, é muito forte. Assim, eu sei que no Brasil é difícil, mas aqui na Europa é muito pesada que a guerra, é muito intenso, muitas batalhas, ainda tem o inimigo que coloca coisas para roubar nosso tempo, e não é fácil, irmãos, não é fácil, mas mesmo assim a gente está aqui, firme e forte, toda quinta-feira, para levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero que vocês também estejam felizes de estar aqui. Nós temos um grupo no Telegram, onde toda quinta-feira nós temos novos preleitores que estão conosco aqui, para que o nome do Senhor venha a ser proclamado. Então, você que se sente à vontade de estar pregando, leve a palavra de Deus no seu trabalho, leve a palavra de Deus entre os seus familiares, nas suas amizades, leve a palavra de Deus sempre quando você puder, porque é chegado a hora. O Senhor nos ungiu, o Senhor já nos deu autoridade, agora não falta mais nada. Você tem que ir, vá. E ele já mandou, ide, levar o evangelho sobre todas as criaturas da terra. Amém? Amém, pastor Alexandre? Estou muito feliz hoje de... Amém, glória a Deus. Marcelo Casagrande, por gentileza, paz do Senhor Jesus, o Senhor está escondidinho aí. Glória a Deus, apareci aqui agora. Aleluia. Eita, glória. Se já era para mim entrar, mas eu já entrei aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória Se não for, a Deus. eu volto aqui de novo, não tem problema. Ele falava, embora. Então, vamos estar só orando aqui para a gente estar iniciando nosso culto, sem mais enrolação. A gente quer ouvir a palavra de Deus, que eu sei que hoje o negócio vai ser forte. Eita, Deus. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, na autoridade do Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai, aqui nesta quinta-feira, Senhor.
Amado Espírito Santo, nós já te agradecemos porque sabemos que o Senhor já se faz presente aqui neste culto online, Deus. Envia milícias de anjo aqui, Senhor, neste momento, Pai, na casa de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, Pai, guardando a conexão, guardando a internet, guardando os computadores, os celulares, os tablets, Senhor Jesus. Que nada, Senhor Jesus Cristo, venha entrar, Senhor, no meio dessa conexão para interromper, Pai. Todo espírito, Papai, que tenta interromper esse culto online, cai por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, Papai, cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Abençoa o apóstolo que está aqui, papai, que ele venha ser boca do céu na terra, pai. Que ele venha, papai, trazer uma palavra poderosa do teu altar aqui para os teus filhos, Senhor Jesus. Pai, estamos vivendo tempos difíceis, pai, mas o Senhor levantou uma geração, o Senhor levantou um povo, papai, que prega o teu evangelho, e aqui está o teu filho, Senhor Jesus, que é teu ungido, papai, que veio, Senhor, se disponibilizar a entregar o teu evangelho aos teus filhos que aqui se encontram e aqueles que ainda vão assistir, papai, este culto. Eu já te entrego este culto em tuas mãos, Espírito Santo, que o Senhor venha ser o diretor, Pai, o presidente deste culto, que nada venha a ser fora, papai, do que tu queres nos falar. Eu te entrego, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Poxa, fica à vontade, deixa o Espírito Santo de usar, já a palavra já está com o Senhor. Amém, glória a Deus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês que estão aí na Europa e outros que estão ao redor do mundo, né, no Brasil. Logo eu estarei aí, depois nós vamos estar falando sobre isso, né? Agosto e setembro eu vou estar aí de novo na Europa e vai ser tremendo mais uma vez. E agora eu estou aqui em São Paulo, vou estar ministrando amanhã pela manhã, depois à noite e fim de semana. Quer dizer, aqui as agendas não param também. Deus tem feito coisas maravilhosas. Mas hoje eu quero falar algo, uma segunda parte. Deixa eu abrir aqui, peraí. No livro de Marcos 5:25, nós encontramos a passagem da mulher do fluxo de sangue. E muitas vezes, quando nós pregamos, nós abordamos muito o lado da mulher curada, né? Então, sempre damos muito ênfase, porque realmente ela agiu com fé, aconteceu algo com ela, uma oportunidade. E eu não quero perder essa oportunidade para trazer uma palavra no seu coração, te encorajar, te ensinar, te capacitar, porque esse é meu chamado. Deus me chamou para capacitar, para treinar pessoas no mundo todo. Eu já tenho estado em mais de 30 países, então quero trazer uma palavra aqui que possa fazer um diferencial na sua vida. E quando nós olhamos para essa passagem da mulher do fluxo de sangue, nós podemos aprender algumas coisas que isso pode ajudar a cada um de nós que estamos ouvindo aqui, assistindo, e vai ser um motivo de muitas bênçãos na sua vida. Por exemplo, uma das coisas é que essa mulher, ela havia gastado toda a fortuna dela tentando, de alguma maneira, encontrar cura para a enfermidade dela. E eu creio que, nesse momento, há muitas pessoas também que precisam de uma cura, sejam aí na Europa, sejam aqui no Brasil ou qualquer outro lugar. Há pessoas que necessitam de um toque de Deus, de uma intervenção do sobrenatural. Acontece que, se a pessoa buscar na fonte errada, ela não vai ter sucesso. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela acabou buscando em todas as fontes que ela encontrou pela frente, que ela pôde acreditar, ela queria se agarrar em alguma coisa. Mas a Bíblia é bem clara que isso foi de mal a pior, que não deu certo, que ela ficou frustrada, continuou doente, continuou sofrendo, até que alguém falou de Jesus para ela. Olha nós aqui agora falando de Jesus para as nações, né? Agora é o mesmo recado, agora a gente entra na história porque nós fomos levantados, chamados, ungidos, preparados para falar de Jesus. Agora, só falar de Jesus também não mudaria a vida daquela mulher, porque muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas não têm a vida transformada. O que as pessoas precisam é ter um encontro sobrenatural. Então, você que está ouvindo aí, é uma oportunidade que essa mulher teve e ela não jogou fora a oportunidade. Dessa vez, ela fez a coisa certa e teve êxito, teve sucesso.
E você também, que é um ouvinte aí, eu tenho certeza que algo vai acontecer na sua vida, o sobrenatural de Deus vai tocar a sua vida, o seu coração e mudar a história da sua vida, que foi o que aconteceu com ela. Então, ela ouviu falar de Jesus, mas ela não ficou parada. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu que Jesus passaria ali no vilarejo. E agora, nesse momento, ele está passando aí aonde você está, nas nações, na sua casa, na sua família, mas o grande diferencial é como você vai se comportar, o que você vai fazer a partir do momento, então, que você vai ter um encontro com o sobrenatural, que você recebe uma notícia de que ele agora está em espírito e verdade, passando aí onde você está. Então, quando aquela mulher recebeu a notícia de que Jesus passaria ali perto do vilarejo, aonde ela estava, ela se apressou e disse: não, eu preciso ter um encontro com esse homem. Se eu tiver um encontro com ele, se eu conseguir tocar nele, ainda que seja nas suas vestes, a minha vida não será mais a mesma, a minha vida será transformada. Esse é o grande diferencial da vida dessa mulher, olhando para o lado dela, mas nós vamos olhar também o lado de Jesus, que vai ser muito importante. Então, essa mulher, ela, quando viu a oportunidade, e você que está conosco aqui agora, também é uma oportunidade que está chegando até você. Porque há pessoas nessa terra que Jesus escolheu para carregar uma unção que tem feito diferença na vida de outras pessoas. Isso aconteceu comigo quando eu tive um encontro com o Randy Clark. A minha vida foi completamente transformada porque eu agarrei a oportunidade e isso mudou a minha vida. Essa mulher agarrou a oportunidade da cura dela, mudou a vida dela. E hoje você também vai poder agarrar a oportunidade de poder estar conosco. Eu que carrego, graças a Deus, essa unção há tantos anos, né? Estive com tantas pessoas, agora mesmo estive novamente com o Benihim aqui no Brasil, né? Porque muitos sabem aí que ele estava aqui em conferência e já é há 18 vezes que eu recebo a transferência de unção do Benihim, do Randy Clark, nem posso contar, porque são 26 anos recebendo a transferência de unção, eu já perdi a conta. Mas recebi de Guilherme Maldonado, recebi do Blaine Cook, da Heidi Baker, recebi do Leif, recebi da Catherine Romuolo, recebi de Ricardo Rodrigues Maria Patrícia, Carlos Anacondia e de tantas outras pessoas, né, que às vezes não têm um nome, mas carregam a unção. Então tem muitas pessoas que às vezes não tiveram ainda um nome levantado, mas a unção é a mesma, porque o Deus é o mesmo. E eu fui capacitado, né, por Deus através dessas pessoas, então eu valorizo muito isso. E você que está aqui junto conosco também deve valorizar essa oportunidade de nós estarmos juntos, e eu quero lançar sobre a sua vida daqui a pouco essa unção que tem feito diferencial na minha vida, né? Fez eu já andar em mais de 38 países, né? Isso foi possível depois que essa unção tocou a minha vida, e depois no podcast nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas agora voltando para essa mulher, que ela não deixou a oportunidade passar, e você não pode deixar a oportunidade passar, ela falou: não, se Jesus está passando aqui por perto, eu vou ter um encontro com ele, mas ela foi com fé. Então, o que muda muitas vezes as nossas vidas é como nós vamos ter esse encontro sobrenatural. Tem pessoas que vêm para uma live dessa e não conseguem entender a dimensão do que ela pode receber. Não é apenas mais uma live. Os céus estão abertos agora. A unção está caindo agora. É a oportunidade da sua vida ser transformada. É a oportunidade da sua vida mudar. Por quê? Durante 12 anos, a vida da mulher não mudou. E olha que ela tinha dinheiro, ela tinha prestígio, ela conhecia pessoas influentes, mas nada disso fez mudar a vida dela até que ela teve um encontro sobrenatural. Então agora, nesse momento, aonde quer que você esteja aí,
nos vendo, nos ouvindo, você está tendo um encontro sobrenatural. E o que você vai fazer então com esse encontro sobrenatural? Será que você vai ser uma das pessoas que estavam na multidão? Porque, pastoras, às vezes nós somos tão exigentes, né? Há pessoas que, às vezes eu faço culto ao redor do mundo, são muitos lugares, e muitas pessoas, graças a Deus, recebem milagres, cegos, surdos, mudos, paralíticos, mas tem pessoas que às vezes não recebem, né? Nós sabemos disso, não é todo mundo que está no culto que recebe. Por que será que algumas pessoas recebem e outras pessoas não recebem? O Randy Clark mesmo, que é o meu pai espiritual, deixa eu beber um pouquinho d'água. Eu estou com uma garrafa bem grande aqui, ó, porque eu estou no hotel e eu não tenho aqui copo aqui, então vai na garrafa mesmo. Nós somos missionários, né? Então é assim. E o Randy Clark, às vezes ele diz assim, olha, eu orei por pessoas que eu tinha certeza que ia ser curada, porque ela chorava, eu chorava, mas não foi. E havia pessoas que ele diz que ele tinha certeza que não seria curada e foi curada. Então não somos nós que decidimos, em primeiro lugar. Nós carregamos a unção. Em segundo lugar, às vezes existe impedimentos para algumas pessoas serem curadas. O ressentimento, a falta de perdão. Muitas vezes há como que se diz, legalidades que uma pessoa dá, que uma família dá, que pode impedir o milagre. E aí acontece que, às vezes, algumas pessoas, elas não conseguem ver aquilo que aconteceu de bom. Por exemplo, num culto, às vezes 30 pessoas são curadas, mas alguém vai reclamar de alguém que não foi curado. Em vez dele glorificar por 30 que foi curada, ele vai reclamar de um que não alcançou a cura, tentando pôr a culpa em Jesus, tentando pôr a culpa no pregador, tentando às vezes pôr a culpa no pregador. Mas a culpa não é do pregador, a culpa não é da igreja e a culpa não é de Jesus. Às vezes, muitas vezes, a culpa está em legalidades, está em falta de perdão, em algum obstáculo para a cura. E nas escolas nós temos ensinado muito sobre isso. Existe um caminho, muitas vezes precisa ir na raiz do problema. Se nós formos lidarmos com um problema espiritual, querendo usar a unção de cura, muitas vezes não vai acontecer a cura, porque precisa resolver primeiro a questão espiritual que está trazendo aquela seta, aquele mal para a vida da pessoa. Onde que eu quero chegar? Naquele dia havia uma multidão, pastores. A Bíblia diz que uma multidão apertava Jesus, mas somente uma mulher foi curada. Olha que coisa, não era para muitos ficarem revoltados e dizer assim, não, Jesus estava ali, havia uma multidão, deveria acontecer uma explosão de milagres, mas aconteceu um milagre. Apenas uma pessoa foi curada. Por que aquela pessoa foi curada? Foi porque a maneira com que ela se chegou a Jesus fez toda a diferença. Então, hoje, você que está aqui, você pode fazer a diferença. Você pode ser a pessoa que vai atrair para a sua vida o milagre, a bênção. Nós estamos falando aqui o lado da mulher. Nós vamos chegar no lado aonde eu quero chegar, que é o lado de Jesus, que é o outro lado, o lado de quem ministra. Mas vamos continuar rapidamente aqui a importância de você saber chegar. Se você souber chegar, você vai atrair a bênção para a sua vida. Por exemplo, eu estou aqui para ser um canal de bênção. A pastora Fabiana, a pastora Alexandra estão ali para ser um canal de bênçãos. E nós temos vivido as bênçãos de Deus. Se você não conseguir dessa live tirar o melhor, receber o melhor, a culpa não vai ser nossa. A culpa não vai ser de Jesus. A culpa não vai ser da live. A culpa vai ser sua mesma. Então, o que você precisa? Não reclamar, não murmurar e se posicionar de uma maneira tal que a bênção alcance a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus está pronto para abençoar, mas como nós vamos se chegar a Ele é que vai fazer toda a diferença. Então, olhe para a vida dessa mulher, para você se alegrar, para você ficar feliz, porque ela era uma derrotada.
ela era uma doente de anos de doença, eram 12 anos de sofrimento, então isso mostra muitas derrotas. Era uma pessoa, então, que não estava conseguindo ter êxito, que não estava conseguindo vencer, que não tinha sucesso, até que ela tomou a decisão de apostar, de crer no lugar certo, na forma certa, que é Jesus. E talvez você vire para mim e fale, não, mas eu estou tentando em Jesus, eu estou buscando em Jesus, né? Eu estou procurando buscar em Jesus, sim, mas a medida de fé que ela alcançou é um dos primeiros motivos que provocou o milagre na vida dela. A segunda coisa importante é porque ela se dirigiu a alguém que carregava algo. Então, se você se dirigir em formas erradas, em pessoas erradas, talvez você também não tenha êxito. Onde que eu quero chegar com isso também? Irmãos, não são todas as igrejas que carregam a unção. Não são todas as igrejas, por exemplo, há igrejas que não manifestam o poder de Deus. Isso quer dizer que essas igrejas não vão ser salvas? Não. Se você obedecer a Jesus, se você se batizar e você for fiel, a salvação é para todos. Mas algumas pessoas na face da terra carregarão uma presença que vão provocar uma intervenção sobrenatural do céu na terra. O que eu quero dizer? Há muitas pessoas tradicionais que vão ser salvas, mas talvez não vão alcançar a dádiva de viver grandes momentos na presença de Deus, porque para viver os grandes momentos na presença de Deus, nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo, crer que ele existe, crer que ele está operando hoje e jogar as pedras. Está cheio de gente com religiosidade jogando pedras, né? Em vez de receber a unção, em vez de receber o amor, em vez de receber a graça, em vez de receber o poder, criticam, murmuram, reclamam. Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você se render ao amor de Cristo, ao Espírito Santo, a ponto de ser tocado pelo sobrenatural. Os milagres não estão numa vida natural, os milagres estão no sobrenatural. Então, no natural, ela buscou em tudo. Talvez ela fosse uma pessoa devota, né? Vamos dizer assim, como alguns católicos gostam de dizer, algumas outras pessoas. Ela era devota, ela acreditava, porque ela foi atrás. Mas não dava certo, até que ela teve um encontro sobrenatural. Então, a sua vida vai mudar a partir de um encontro sobrenatural. Ela conseguiu, ela foi uma vitoriosa, ela voltou para a casa dela, não do mesmo jeito. Então, o meu coração queima aqui para você não sair dessa live do mesmo jeito, não, para que o impacto da glória, para que a unção da glória, ela tenha poder agora de mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, você ser uma bênção. Eu quero mandar mandar aqui um carinho aqui para minha esposa, né, a Paula Casagrande, mandar um beijo para minha esposa, senão depois eu apanho, viu, pastoras? Depois a minha esposa vai falar, não, você estava numa live aí internacional, nem mandou um beijo para mim, né? Então, temos que agradar nossas esposas, as esposas, os esposos, reconhecer elas, né? Quero mandar também um abraço para as nossas pastoras amigas aí, a Fabiana, a Alexandra, a Francisca, lá de Chub, da Alemanha, a Tereza, da Holanda, que está com a nossa base lá na Holanda, todos os filhos aqui do Brasil e tantas outras pessoas, um beijão para vocês. Não quero perder o foco aqui do que Deus está fazendo, amém? Mas não podia deixar de dizer isso. Um beijão para todos que estão ligadinhos conosco aí. Então, essa mulher, a posição dela trouxe um milagre na vida dela. Ela não voltou para casa do mesmo jeito. Então, eu creio que você não entrou nessa live agora para sair do mesmo jeito, não. A unção está caindo aqui, o Espírito Santo tem poder, a intervenção sobrenatural está aqui e você tem que ser a pessoa que vai
arrancar agora do trono da graça a bênção para a sua vida, para a tua casa, para a tua família, para o seu lar, para o seu ministério. A sua vida tem que mudar. Ele é poderoso, ele está aqui, a presença está aqui. Eu sinto o Espírito Santo e ele vai mudar a história da sua vida. Então, essa história dessa mulher do fluxo de sangue é a história de uma pessoa derrotada, mas que encontrou com Jesus e levou a bênção para sua casa. Termina numa história de sucesso, numa história de bênção, numa história de cura, numa história de restauração, numa história de milagres, né, de poder de Deus. Muito bem, esse é um lado de você receber, então, esse milagre. Mas existe o outro lado que provocou esse milagre, né? Então, por exemplo, a fé dessa mulher acessou algo. Será que a sua fé está acessando algo correto? Será que a sua fé está acessando algo que vai mudar a história da sua vida? Você tem que ter a fé no lugar certo. Você tem que ter a fé no centro da glória de Deus para então atrair a bênção para a sua vida. Não basta ter fé, tem que ter a fé do jeito certo. E essa mulher, ela alcançou fé em Jesus da maneira correta e provocou algo que eu chamo isso de extraordinário. Nós vamos aprender sobre isso. Só um minuto. Me perdoe, irmãos, não sou mal educado, não. A água aqui é só minha e eu estou no hotel sem copo, amém? Glória a Deus. O que acontece? A Bíblia diz que a virtude saiu de Jesus, olha que impressionante isso, sem que Jesus desse uma palavra, sem que Jesus transferisse a unção e sem que Jesus profetizasse. Meu Deus, como é isso? Às vezes, nós estamos tão preocupados em uma oração bonita, nós estamos tão preocupados, né, com uma oração eficaz, e não houve oração, não houve profecia, não houve nesse momento falar em línguas, houve a manifestação da glória saindo de Jesus. Por que que a unção saiu de Jesus? Quer dizer que ele carregava a unção. Agora, você carrega essa unção? O lugar que você está carrega esse nível de unção para que as pessoas possam receber. Então, o grande diferencial, às vezes, não é só estar num lugar. É estar num lugar onde as águas vão fluir. É estar em um lugar onde o sobrenatural, o rio de Deus vai fluir. E aqui nós vemos um rio fluindo de Jesus. Se o rio fluiu de Jesus, será que o rio pode fluir da minha vida agora? Será que o rio pode fluir dessa live para a sua vida agora? Ele pode. Eu vou provar para você que o rio pode fluir da minha vida e pode fluir dessa live como fluiu de Jesus Cristo. Como assim? Veja que às vezes, quando nós vamos ministrar sobre alguém, nós ficamos muito preocupados no que nós vamos dizer, na oração perfeita, numa oração bonita, mas nesse momento, Jesus não orou, Jesus não profetizou, Jesus não liberou sequer uma palavra, mas dele saiu virtude. Se dele saiu é porque ele carregava. Agora, você carrega esse nível de unção? Você carrega essa presença a ponto de abençoar o lugar onde você está, a ponto de abençoar a vida das outras pessoas, e é isso que eu quero falar. O outro lado, o milagre não aconteceria se não houvesse no ambiente uma unção para ser derramada. Como ela acessaria essa unção se não houvesse um ambiente onde ela pudesse atrair? Eu gosto muito de dizer que essa mulher, ela fluiu, ela funcionou como um imã. Eu não sei a palavra aí na Europa para falar de um imã, mas imã é aquilo que fica atrás dos alto-falantes. Quando você quebra um alto-falante, né, tem aquela peça assim que é um imã. E os mais velhos gostavam de pegar esse imã para puxar o metal, por exemplo. Tem um monte de prego no chão, você encosta o imã, ele puxa. É até um negócio bacana, né? Ele atrai o metal. Aquela mulher se tornou um imã e puxou de Jesus a unção.
Por que você agora que está nessa live não pode se tornar um imã para puxar a unção daqui da minha vida, a unção que eu carrego, a unção que a Fabiana carrega, a unção que a Alexandra carrega, a unção que essa live carrega? Você pode ser agora um recipiente para puxar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, essa unção para mudar a história da sua vida. Agora, isso só foi possível porque Jesus carregava aquela unção, porque Jesus estava cheio daquela unção. E o que isso quer dizer? Que se tivesse ali um sacerdote, um doutor da lei, um religioso, não ia adiantar nada, porque ele não estava carregando esse nível de unção. Então, se essa mulher fosse um sacerdote lá da época, os judeus, cheio da lei, conhecedor da palavra, e tentasse puxar deles essa unção, eles não carregavam esse nível de unção. Eu vou provar para você isso na Bíblia, que eles não carregavam, eles não tinham isso, então eles não podiam dar algo que eles não tinham. Talvez você possa ir buscar em fontes que não carregam, que não têm essa unção. Por isso eu louvo a Deus por essa live, por isso eu louvo a Deus pela vida da Fabiana, pela vida da Alexandra, que creem e que buscam e que estão aqui para gerar um avivamento, para que mais pessoas carreguem esse nível de unção e possam fazer a diferença nos lugares onde vão estar. Então, olha que coisa extraordinária, eu vou te mostrar aqui. Olha o quanto que essa unção é importante. Muitas vezes eu trago ensinos falando sobre 5 ferramentas, eu gosto de chamar ferramentas. Eu falo sobre 5 ferramentas que nós podemos utilizar para provocar milagres. Vamos lá. O nome de Jesus. Então, muitas pessoas hoje sabem que o nome de Jesus opera sozinho. É um nome poderoso, é um nome que provoca milagre. Então, Jesus diz, vão em meu nome, cure os doentes que ali estiver. E muitas pessoas descobriram que esse nome tem poder. Então, você que já sabe, glória a Deus, continue usando o nome de Jesus para provocar milagres. Então, o nome de Jesus. Mas a segunda coisa que eu vou ensinar hoje, e é isso que eu quero falar, é sobre a unção. Então, além do nome gerar milagres, só que o nome é de Jesus. O nome não tem nada a ver conosco. O nome não tem a ver com a minha santidade. O nome não tem a ver comigo. O nome tem a ver com Jesus. O que Jesus conquistou através do nome dele provoca milagres. Então, até aquele que não é, infelizmente, o que não é, usando o nome de Jesus, o nome provoca milagre, porque se a pessoa usar com fé, o nome provoca milagre. Como que nós sabemos isso? No último dia, todos comparecerão ao tribunal de Cristo, e muitos vão dizer assim, Senhor, expulsamos demônios em teu nome e curamos enfermos em teu nome. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço, mas o nome curou e o nome libertou. Então, eles usaram indevidamente, eles usaram para fins próprios o nome de Jesus. Então, aquele que não é, usou o nome e provocou um milagre. Você que é, tem que usar o nome, porque você é a igreja verdadeira, você é um crente verdadeiro, você é fiel e você precisa usar o nome. Então, vamos lá. O nome de Jesus provoca milagre. A unção provoca milagres. Nós vamos ver isso. Então, a segunda ferramenta é a unção, nós vamos focar nisso. Mas vamos só continuar. Os dons também provocam milagres. O ambiente de glória provoca milagre, porque quando a glória desce num lugar e você, como imã, puxa essa unção para a sua vida, você recebe um milagre. Então, o ambiente de glória gera milagres extraordinários. E a fé também gera milagres, porque a Bíblia diz que a fé, aleluia, diz assim, os antigos alcançaram muitas dádivas através da fé. E Jesus muitas vezes diz assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então quer dizer, a fé também provoca milagres. Então vamos lá, o nome de Jesus, a unção, os dons espirituais, a fé e o ambiente de glória. São 5 ferramentas que você pode usar para andar por essa terra, provocando milagres extraordinários. Mas hoje eu só vou falar da unção, comparar a unção com o nome, com algumas outras coisas, bem rapidamente, para você desejar, para você
querer, para você entender que você pode receber uma unção e precisa receber. E eu vou orar por você hoje para você receber essa unção, para você ficar cheio dessa presença. Agora vamos lá. Em Atos dos Apóstolos 10, no verso 38, escute bem isso aqui, é muito forte. Ó, diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu. Olha, Deus ungiu Jesus. A gente às vezes pensamos assim, não, mas Jesus é santo, veio aqui como um santo, nunca pecou, Jesus já carregava a glória. Não, Jesus veio como homem, como eu e como você, como uma mulher. Ele veio como nós, como ser humanos, e ele precisou ser capacitado. Se Jesus precisou ser capacitado, eu e você precisamos ser capacitados para fazer a obra de Deus. Então diz assim, ó, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se Jesus foi ungido, você tem que dizer, eu também tenho que ser ungido. Eu também preciso dessa unção. E o que é unção? É um derramar da presença de Deus sobre nós, que nos unge e que nos capacita para fazer a obra dele. Glória a Deus. Agora, olha aqui que fantástico. Jesus primeiro é ungido, ele toma o poder e ele só sai para operar milagre depois que ele é ungido. Mas Jesus chama os seus 12 discípulos e diz, agora que eu tenho todo o poder, agora vocês vão em meu nome, e em meu nome vocês vão curar os enfermos. Então, primeiro, Jesus não deu poder para eles neles. Jesus deu poder para eles em Jesus mesmo, através do nome de Jesus. É diferente. Você carregar o nome não é o que está em você, mas é um nome que opera porque você está impondo o nome. Só que chegou um momento, diga glória a Deus, diga aleluia, fica feliz. Chegou um momento que Jesus disse, agora vai cumprir a promessa do Pai e vocês serão ungidos. Vocês vão receber o que eu também recebi. Eu vou dar para vocês o que eu recebi. Aí nós podemos chamar isso de upgrade, né? Quer dizer, um novo nível, uma nova dimensão, e isso é fantástico para a sua vida. Você tem que se alegrar aí, você tem que ficar feliz, porque essa palavra é poderosa para te capacitar. E olha aqui quando Jesus diz isso, em João, o Evangelho de João 20, 22, diz assim, desculpa, um pouquinho antes, em Lucas, depois nós vamos ler João, Lucas 24, 49 diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ó, Jesus promete agora. Eis que sobre vocês agora eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, aguardai em Jerusalém, aguardai na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Eu vos dei o meu nome, mas agora eu vou dar a promessa do meu Pai. Agora vocês vão receber o que eu recebi. A unção que veio sobre mim também irá sobre vocês agora. E como eu fui capacitado pelo Pai, vocês serão capacitados pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa extraordinária. E aí cumpre, né? Que agora é no livro de João 20, 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Agora Jesus, depois de ressurreto, depois que eles estão reunidos, Jesus aparece para eles e sopra sobre eles, e agora eles também recebem essa unção que Jesus carregava. Agora, olha a diferença. Depois que eles carregaram essa unção, que você precisa dessa unção, eu fico aqui, ó, eu estou cheio da glória, eu estou cheio da presença, porque eu quero que você viva isso, eu preciso que você entenda isso. Depois que eles receberam a unção, diz assim, agora os lenços e aventais de Paulo eram levados aos doentes, e os doentes eram curados. Cadê a oração? Não tem oração. Do mesmo jeito que saiu virtude de Jesus, agora os lenços contendo a unção que estava sobre Paulo é levado aos enfermos, quando é colocada sobre eles, sem palavra, sem oração, os enfermos são curados, porque agora retém na vestimenta uma unção.
Na vestimenta de Jesus tinha uma unção. Na vestimenta de Paulo carregava uma unção. Não só isso. Aí diz assim, eles estavam orando e ficavam pessoas nas calçadas, aguardando para que quando eles passassem apenas a sombra de Pedro, tocando nos enfermos, esses eram curados. Sem palavra, sem oração, sem gestos, sem profecia, carregando. Eu estou cheio da glória aqui, eu estou sentindo a unção, algo vai acontecer nessa live, o sobrenatural vai tocar a sua vida. Oh, labassuriandaramachei. Aleluia, o fogo está descendo aqui, há um fogo santo aqui, e você vai receber esse fogo santo, aleluia. E o que acontece agora? A sombra de Pedro, ao passar pelos doentes, eles são curados. Porque a sombra tinha poder? Não, porque Pedro agora carregava essa unção. Eu e você podemos carregar essa unção. Jesus nos deu essa dádiva, aleluia, e agora nós podemos viver a dimensão dessa glória. E isso já acontecia no Velho Testamento, mas não era chamado de unção. Quando Eliseu estava na cova e o morto foi jogado na cova de Eliseu, aleluia, imediatamente ao tocar a ossada de Eliseu havia unção na ossada e o morto ressuscita, mesmo Eliseu estando morto. Não havia palavra, não havia profecia, não havia falar em línguas, nada disso naquele momento, somente tocar no osso, o meu osso, o seu osso, a minha carne, a sua carne, está cheia da glória de Deus, carregando agora uma unção, e nós precisamos crer e manifestar essa glória para que pessoas sejam impactadas por essa unção. Você pode se tornar o recipiente agora de receber essa unção sem palavras, ainda que nós vamos orar aqui, mas ainda que nós não orássemos, ainda que não fosse soltada uma palavra, você pode receber, você pela fé pode tomar posse, aleluia, e receber esse nível de unção. O que eu estou querendo te dizer? Entenda bem, você trabalhou muito tempo com o nome de Jesus, usando autoridade, palavras fortes, oração forte, mas ele está dizendo, mas agora eu estou te dando um novo nível, você vai carregar a minha presença, e quando você chegar perto de alguém doente, ele já vai sentir a cura, porque o que está em mim está em você, e o que está em você agora vai manifestar a minha glória, o rio vai fluir. Irmãos, eu ando por essas terras, por esses países, carregando essa dádiva, por isso que há um diferencial, por isso que quando eu chego no lugar, os milagres acontecem, porque eu estou manifestando a glória de Deus, carregando isso, e você tem que estar nessa live falando, eu quero isso, eu preciso disso, eu vou buscar isso, eu vou engolir isso, eu vou beber dessa água, eu vou fluir dessa maneira, como João, como Pedro, como Tiago, como Felipe, como apóstolo Marcelo Casagrande, como Benihim, como Fabiana, como Alexandra, como, aleluia, todos esses nós estamos carregando essa glória, aleluia, e vamos manifestar essa glória na vida de outras pessoas. Então, irmãos, é fantástico. Eu não quero ir longe, eu quero deixar você com sabor de quero mais. Eu só quero te dizer que há um upgrade agora. Além de você ter um nome, além de você ter fé, agora você pode carregar essa unção. Agora você pode ser ungido para andar pela terra cheio de uma presença. E quando você for numa igreja e você pegar o microfone, o reino é trocado, as pessoas começam a chorar, começam a tremer e sentir que algo está acontecendo. Por quê? Porque você é especial? Não, porque o que está em você é especial, porque aquilo que você está carregando é especial. Nós somos simples, mas o que está sobre nós é grandioso, o que está sobre a minha vida é grandioso, e eu quero te dar isso agora. Há pessoas aí que estão na Europa, há pessoas que estão no Brasil, há pessoas que estão em outros países, na África, Angola, onde eu vou estar, que precisam de milagres. Eu carrego essa unção e eu quero te dar isso agora. Eu estava vindo para a live aqui, me preparando, e Deus me mostrou uma pessoa com um problema grave na vista direita. Deus vai curar a sua vista direita. Eu recebi palavras de conhecimento
com dores na coluna, você que sofre com hérnias de disco, você que sofre com problemas de articulação, suas mãos, seus ombros que você não consegue levantar, problemas nos joelhos, articulação, aonde há um problema de articulação, essa unção vai chegar agora. Você que tem dificuldade de respirar, não está dormindo à noite, não consegue respirar bem, essa unção vai chegar sobre você agora. Você que tem tido problemas estomacais, gastrite, úlcera, passa nervoso, problema central nervoso, essa unção vai chegar sobre você agora. Você que vem tendo problema cardíaco, problema no coração, arritmia, seu coração dispara, ou um coração fraco, Deus vai te dar um coração novo, Deus vai tocar pâncreas agora, gerando, aleluia, a insulina para controlar o seu diabetes. Deus vai aleluia, no baço agora gerar anticorpos, para que os seus anticorpos sejam fortalecidos, a plaqueta do seu organismo suba. Você que tem dor no corpo, dor no braço, dor na perna, em nome do Senhor Jesus, eu vou lançar essa unção sobre você. Já está acontecendo, não é pelo meu falar, mas é por aquilo que nós carregamos, aquilo que está sobre nós, como os lenços, como, aleluia, a sombra, como os ossos gerou milagre, você vai receber agora. Pai, aonde tem agora um doente, um enfermo, aonde tem alguém agora sofrendo problemas de articulação, coluna cervical, joelho, braço, perna, eu lanço a unção de milagres sobre você agora. Eu lanço o poder de Deus sobre você agora. Receba, saia da cadeira de rodas agora, solte a muleta, em nome do Senhor Jesus. Você que era surdo, ouça. Você que é cego, enxergue agora. Eu ordeno vista direita, seja curada. Eu libero a unção. Toda dor agora no seu corpo, eu expulso em nome de Jesus. Já vai fazendo a checagem e já vai dando testemunho, porque a unção está chegando até você. Aonde há, aleluia, um mal-estar, sai agora. Eu lanço as bênçãos sobre você, eu lanço o dom do Espírito Santo e eu te abençoo. A mensagem no seu coração hoje é que você precisa carregar essa unção. Aonde quer que você entre, aonde quer que você saia, você vai carregar essa unção e as pessoas vão receber de você aquilo que você vai carregar. Hoje eu quero que você seja uma pessoa que vai estar nessa live confiando. Se você precisa receber, a unção está chegando aí. Mas se você é um avivalista, se você é uma pessoa que deseja pregar a palavra de Deus, principalmente na Europa, não adianta ter uma palavra boa só. Não adianta você ser um ótimo pregador, uma ótima pregadora. Você precisa de poder. Jesus, no meio dos judeus que eram religiosos, que eram doutores da lei, ele precisou manifestar o poder, o reino de Deus, e esses países só vão ser impactados mediante ao poder de Deus. Então você precisa se conscientizar disso. É melhor pregar manifestando o poder do que só pregar. Então Jesus, ele não deu só a condição de você ter a dádiva de ser um bom pregador, uma boa pregadora, mas de carregar a unção que vai provocar milagres e fazer o diferencial aonde quer que você esteja. Não quero trazer uma palavra muito longa, a palavra eu quero encerrar aqui. Eu estou abençoando sua vida com cura, com libertação, com milagres, aonde você estiver agora, toma posse, olha lá, receba, rabaçou. Receba a unção aí onde você está. Receba poder. Sinta a eletricidade. Tem pessoas que vão sentir eletricidade no corpo. As mãos vão tremer. Vão falar em línguas. Talvez alguns vão até cair aonde você está aí, porque a unção é violenta. Receba poder, receba a autoridade do Senhor na sua vida. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus. Então, eu vou passar aqui a primeira parte, amém? Eu queria trazer essa mensagem rápida, mas eficaz, uma mensagem que te põe para cima, uma mensagem que te lança num novo tempo, que te lança para a vida de sucesso, amém? E lançar as bênçãos de milagres e cura sobre a sua vida, para nós entrarmos aí na segunda parte, de nós ensinarmos ainda um pouco dos testemunhos, do que está acontecendo. Amém, Fabiana, Alexandra, pastoras amadas, glória a Deus. Amém, meu Deus. Presença forte.
Apóstolo, está forte, viu? Meu Jesus Cristo, meu Deus. A unção faz a diferença em todos os ministérios, né? É verdade. A unção é que traz os poderes aí de libertação, de cura, meu Jesus Cristo. Os sinais têm Olha, que seguir, você né? ter uma ideia, pastora. Teve uma vez que o Benihim estava muito cansado. Ele estava cansado, ele já tinha ministrado em muitos lugares. E ele chegou numa igreja, ele sentou na escadaria. E muitas pessoas começaram a receber. Eu vim aqui para receber, esse homem senta. De repente, os anjos começam a entrar e a unção toma o lugar sem nenhuma palavra. Aí as pessoas começam a chorar e diz: agora eu entendo o que esse homem carrega. Ele não precisa nem abrir a boca. O céu é com ele, a presença é com ele. E é isso que acontece quando a gente abre a boca, cheio dessa unção, ela inunda o lugar, ela enche o lugar, ela transborda de glória. E os milagres acontecem não é por uma palavra muito difícil, não é por muito falar, e sim por Deus operar. Amém. Glória. Aleluia, meu Deus, é forte. A unção, nós estamos aqui ligados ao mesmo Espírito, e a unção está em movimento, continua. Quando o apóstolo, mesmo quando ele para de falar, como ele diz, a unção está sobre este lugar. Por quê? Porque nós cremos, eu creio, a pastora Fabiana crê no poder de Deus, e isso desbloqueia, e o céu abre sobre este lugar, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo, porque temos a mesma visão e cremos que o Senhor diz, é palavra de Deus e o poder de Deus tem que estar junto para a glória de Deus, para que gere testemunhos de pessoas que serão curadas para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então, apóstolo, estamos muito felizes, viu, de você ter aceito o nosso humilde convite, né? Muito feliz. Brevemente estaremos juntos aqui na Europa, em nome de Jesus, né? Espero, né, que você vá, seja convidado, né, para ir à igreja da apóstola Daniela Nash. Eu creio que já Glória está. a Deus. Eu creio que você já teve um encontro com ela, né? Você teve na Suíça, foi, apóstolo? Foi lá na Suíça, foi forte. A gente vai se organizar aqui, apóstolo, em Frankfurt. O professor está dando um pulinho aqui com a gente também. Pode deixar que o senhor vai preparar. Olha aí, apóstolo. Meu Deus! Eu deixei a agenda aberta. Vocês podem ampliar essa agenda aí, vamos embora. Eu estou aberto. Vamos entrar em contato depois com a pastora Tereza, né, que é liderança aqui na Holanda, não é isso, apóstolo? E ela é bênção demais, é uma pessoa do meu coração, é uma conexão, assim, muito linda que nós fizemos. Então, Tereza e a Francisca, isso mesmo. É engraçado, deixa eu, pastor Alexandre, eu só complementar aqui, que tem uma palavra lá em João 18, 5, que diz assim, responderam-lhe a Jesus, responderam-lhe a Jesus o Nazareno, disse-lhe Jesus, sim, que eu sabendo, pois, Jesus, tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhe a quem buscais. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traíra, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Quando Jesus soltou, se revelou, sou eu, a unção que saiu de Jesus foi tão forte que eles não aguentaram o poder da unção e caíram por terra. Eles caíram. Então, uma revelação que tem na Bíblia que a gente lê, mas não entende. Depois que eu entendi essa passagem, eu disse, meu Deus, não é verdade. O poder da unção, que foi que ela fez com os soldados, derrubaram todos no chão, quando Jesus se revelou. É poder. Tremendo. É forte. Sim, pode prosseguir. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. É forte, viu? A unção, é como eu disse, faz a diferença em todos os ministérios, né? É bênção do Senhor. Então, a pastora Fabiana, você tem aí os banners aí para a gente compartilhar aqui, para falar sobre o ministério aí, a turnê. Amém.
As pessoas que estão aqui no Brasil, esse aí é o ônibus dos milagres para você levar para a sua cidade. Tem gente que às vezes não me leva porque acha que eu sou caro, né? Fala, não, chamar o apóstolo Casa Grande, o homem das nações, cobra caro. Irmão, eu trabalho com livros. Você me leva na sua igreja, eu apenas exijo um pouquinho de livro que você compre, e isso já sai a condição, eu não cobro o valor. E o ônibus, esse ônibus aí é para fazer evangelismo de rua e de praça. Ele tem palco, ele tem som. Abre essas portas aí, sai um palco de dentro dele. Nós paramos na praça, é um ônibus de 15 metros por 3,5 de altura para fazer culto nas praças e culto nas ruas, ganhar alma para Jesus e entregar para as igrejas. Então você precisa ganhar almas aí na sua igreja, o ônibus é a ferramenta para ganhar alma na praça, né? Glória a Deus. Então, leve, chame a gente para fazer os seminários, né? Vai ser muito forte aí na sua cidade. Não tem como ir com esse ônibus aí para outro país, aqui é dentro do Brasil, tá bom? Nós fazemos de outras formas aí, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Aí, já está a turnê que eu vou começar pela África, Angola, né? Eu vou estar lá em Angola, na África, estive em vários lugares da África, e agora vou estar lá de novo, né? Em Angola. Depois eu vou estar na Inglaterra, Alemanha, Espanha, Holanda, Bélgica, Suíça e outros lugares aí que vocês estão vendo aí para nos ajudar, para a gente expandir as agendas, né? Então vai ser uma turnê em setembro, meio de agosto para frente, e setembro todo nós vamos estar organizando aí essa turnê na Europa. Eu fui no frio, agora eu vou um pouquinho mais quente, ver as flores, ver a beleza desses países aí já numa outra época, é bonito, né? Já tive no Japão, né? Fui no Japão, e 38 países, graças a Deus, né? Então, esteja forte com a gente aí. Aí já é lá em Chub, na Alemanha, com a apóstola Francisca. Eu vou estar lá com ela e vou estar numa igreja alemã. Então, a igreja alemã vai me receber, vai ser com tradutor, né? Eu vou poder pregar diretamente para os alemãos mesmo. A bênção pura, né? Glória a Deus por isso. Amém. Aí, vocês quiserem fazer perguntas aí, como falou, Olha, podcast. Tem uma pastora aqui, abençoada aqui da Inglaterra, que está aqui conosco, né? A pastora Rosana, ela mora na Inglaterra, né, pastora Rosana? Vai estar com ele aí na Inglaterra. E quem sabe marcar uma agenda aí com o apóstolo aí. Eita, glória. Então, abre as portas. E tem mais gente da Inglaterra que quer participar, que já falou comigo. 2 outras pessoas que querem muito que vá para lá para eles participarem. Então, apóstolo, para quem quer fazer agenda aqui na Europa, através de quem? A Tereza que está cuidando. A Tereza, né, que está cuidando. Tereza. Isso. Aí depois dá para passar o número aí. Vocês mesmo passam depois aí. No, sim. Né? Então, apóstolo, você falou no ônibus, aquele ônibus, então com o ônibus não precisa nem alugar uma sala, um salão, uma igreja. Você faz no ônibus mesmo, né? Já tem isso. Então bênção, meus irmãos, olha aí. Para fazer em praça pública e na rua, né? Então, para ganhar alma nas praças e na rua, porque o ônibus tem som e tem palco e já tem tudo, toda uma companhia pronta para fazer evento, né? Inclusive tem uma cruzada. Cruzada de milagres, isso mesmo, ao ar livre, né? O ônibus é para fazer o ar livre. E o ônibus também serve para levar a equipe de um lado para o outro. Às vezes a gente vai ministrar numa igreja, vai em outra, cabe 43 pessoas no ônibus para fazer missão. Então, às vezes a gente vai e ainda leva um povo com a gente para fazer missão, né? Muito Meu Deus, que benção, é benção demais. É mesmo. E apóstolo, o senhor tem livros? O senhor falou que o senhor trabalha com livros? O senhor escreveu livros? Sim, Eu tenho um livro que dentro do meu livro tem a escola do sobrenatural, né, que é a escola que eu mais dou, assim, que eu mais ensino, que é como ensinar a curar os enfermos. Então, é a escola que o Randy também dá, ele me autorizou a dar no mundo todo, né? Então, é um livro mesmo, um livro que ensina você a andar no sobrenatural, né? Te incentiva você a andar no sobrenatural, tem muitas mensagens lá. E depois, da página 150 para frente, ele se torna uma apostila. Então, eu uso ela nos seminários. O livro já é o material didático. E, geralmente, eu peço para a igreja comprar 100 livros meus, já é a minha oferta.
É só isso, compra 100 livros, paga a minha despesa e me leva para as igrejas. Eu sou uma pessoa simples, né? Eu tento fazer da melhor maneira possível para que não gere muito custo, para que eu consiga com que os pequenos também tenham acesso, né? Possam ser abençoados também. Amém? Visão de reino, apóstolo, visão de É, reino. E me diga verdade. uma coisa, esse livro, como podemos conseguir esse livro? Tem a loja, numa loja? Como é que se faz? Olha, tem aí na Europa tem 100 livros meu aí, tá com a Tereza e com a Francisca. Então já tá na Europa 100 livros. Quando eu for, eu vou levar mais 100. Então vão ser 200 livros aí na Europa. E aqui no Brasil, por enquanto, eu não coloquei ainda em livrarias, não. Mas a gente envia, né? Se as pessoas depois entrarem em contato, a gente envia, por enquanto, pelo correio. E no seminário sempre tem, né? Onde eu faço, todo lugar que eu vou fazer seminário, tem os livros. Então, Mas a as gente está pessoas. preparando, para ter o livro como e-book, ainda eu não soltei, né? Como e-book, assim. Então, mas a gente vai soltar, tá bom? Porque aí as pessoas que estiverem interessadas podem entrar em contato Uma outra pelo coisa, Instagram, no Instagram pode. pode entrar, tem gente que cuida lá. Outra coisa importante, no meu Sim, YouTube tem a Escola do Sobrenatural em videoaulas de graça. Todo mundo meu Deus. cobra. O meu tá de graça lá. As pessoas podem entrar lá, fazer a Escola do Sobrenatural. Tem uma outra escola lá, que é a Escola dos Dons. São 24 vídeos, quase de 1 hora, ensinando sobre cada dom, como funciona o dom, como recebe o dom, como ministra com o dom. É fantástico. Então, vocês podem entrar, aproveita que está de graça, né? Mais para frente eu vou acabar colocando isso também numa plataforma de venda, né? E a gente vai também pedir uma contribuição para quê? Para investir no próprio reino, para fazer com que chegue mais longe, né? Para colocar em links patrocinados e poder avançar. Hum. Apóstolo, ainda bem que você vai ficar até setembro, porque o mês de agosto aqui na Europa, muitas pessoas viajam, né? Que é A mês de gente agosto, sabe, é o verão, né? As pessoas férias. viajam. Então. Mas setembro vai ser mais. Mas tem pessoas Já que foi têm a pensado opção de nisso. ficar, né? Mas Já setembro foi é mais. pensado nisso, né? É, Vou ficar setembro ainda um pouco mais, talvez, né? Se abrir mais a gente vai ficar um pouco mais. Para sim, aproveitar, né? Porque é caro para ir, então tem que exato. aproveitar essa ida para ir, né? E também para abençoar, né? O povo aí, fazer as Sim, meu Deus. escolas. Ai, Sempre o pastora, meu intuito de ir é de ensinar e treinar, né? De dar o que eu recebi, porque eu aprendi, Deus me ensinou que quanto mais eu der, mais eu cresço. Então eu quero dar, quero ensinar, quero treinar pessoas. É o meu chamado. Que lindo. amém. Terra seca aqui, hein, pastora Fabiana? Diga aí. Fale, não. Aqui precisa, viu? Meu Deus, de um incêndio aqui. Ô, O que glória. vai fazer a diferença realmente é os milagres, né? Conforme os milagres vão acontecendo, por exemplo, as igrejas tradicionais, está cheio de gente doente. E é como aconteceu com Naamã, né? A serva de Naamã falou: não, peraí, na minha cidade lá tem alguém lá que é usado por Deus, se ele for lá, o milagre vai acontecer. Aí vão chegar para os religiosos e vão falar isso: olha, a gente tem, estão vendo milagre todo dia, aí vai o alemão, vai todos, né? Todos esses. Apóstolo, me diga aqui uma Oi. coisa. Pela primeira vez, quando o senhor entrou aqui na Europa, o senhor sentiu alguma coisa diferente aqui? O peso no mundo espiritual? Teve alguma Então, experiência aqui na entrada? deixa eu te explicar o que acontece comigo rapidamente. É que assim, eu sou enviado para uma missão. Então, quando a gente é enviado mesmo, né? Porque tem gente que se envia, né? Você sabe disso. Tem gente que se É, envia e tem gente que é enviado. Quando você se envia, é complicado, porque aí você vai ter que arregaçar as mangas e vai ter que lutar com a força do braço também. meu Mas Deus. quando você é enviado, as portas se abrem, as coisas acontecem. Então, antes de eu ir para fora do país, aconteceu algo comigo que eu vou contar rápido aqui. Eu estava em Caraguatatuba, litoral paulista, e uma profeta me deu uma garrafa de suco de uva e disse assim, no fim da conferência: olha, não é para beber esse suco de uva, não. É um mistério que você só vai saber quando chegar a época, e é uma reserva. Guarda que você vai chegar a época, Deus, nem eu sei o que é um mistério.
Aí eu fiquei olhando para ela, achei que não ia dar em nada, mas eu obedeci e eu guardei, né? Guardei. E aí, passado-se um tempo, uma pessoa de Minas Gerais, agora um outro estado, liga e diz assim: olha, eu tive um mistério com Deus, eu preciso ir aí fazer um ato profético e preciso ir até você de todo jeito, de todo jeito. Eu vi na agenda, marcou, veio de ônibus, era para mim buscar na rodoviária de São Paulo, mas aí a pessoa acabou chegando na minha casa, sabia onde eu morava. E aí eu falei, meu Deus, mas você não esperou eu te buscar de carro? Falou, não, não, eu estou tão aflito para fazer o que Deus me chamou para fazer, que eu queria chegar com tudo pronto. Mas eu passei em 2 supermercados no caminho e não consegui achar um suco de uva. E nós precisamos sair para comprar. E eu nem lembrava, mas aí uma voz falou no meu ouvido assim, a reserva. Aí eu falei, meu Deus do céu, uma mulher, uma profeta me deu há 6 meses atrás uma garrafa de suco de uva, e como que você não achou no mercado? Não tem como não ter no mercado suco de uva, né? Ele diz, né, mas eu não achei não. Uau. E aí eu fui lá buscar, e quando eu voltei ele estava chorando, né? E ele dizia assim, Senhor, obrigado por confirmar, usou uma pessoa num lugar, eu no outro, para confirmar o que eu vou fazer, é do Senhor mesmo, agora eu sei que o Senhor me chamou para fazer isso. Aí esse Uhum. homem mandou eu colocar uma roupa velha, entrar no meu banheiro, ele abriu a garrafa de suco de uva, jogou na minha cabeça, começou a profetizar e disse assim, esse é o meu sangue. Eu estou te blindando, porque você vai entrar nos países e você nunca sentirá o peso dos lugares onde você vai entrar, porque eu estou te Meu ungindo e Deus. os milagres vão acontecer, as doenças não se deterão, porque eu estou te blindando com o meu sangue. Isso é o Uau. meu sangue para você entrar nos países. Então, eu tenho um diferencial. Eu fui chamado para isso, eu fui ungido para isso, eu recebi uma blindagem. Então, tem muita gente que vai nos países e eles falam: nossa, estava pesado, o culto estava pesado, o ambiente cheio de bruxaria, pesado, e eu não sinto nada. Eu só sinto a glória de Deus, eu só sinto a unção de Deus. Às vezes a pessoa vem para mim e fala assim: nossa, pastor, apóstolo, Aleluia. estava um peso danado. Eu disse: eu só senti foi a glória, não senti peso nenhum. Então, eu tenho ido para aí, eu não sinto peso por isso, Aleluia. porque Deus me ungiu para algo, né? Então, rompe. Outra coisa, a gente precisa entender sobre posição de reino. Quem não tem, tem gente que é uma bênção num país, mas ele não tem posição de reino. Quando ele chega em outro país, é outra hierarquia, outros principados, e aí às vezes ele não tem autoridade suficiente para operar ali, aí sente dificuldade. E eu, quando fui em Israel, Deus usou um profeta lá, desceu um profeta do monte para falar comigo, e Deus falou isso: eu estou subindo de nível, e você entrará nos países, eu te dou autoridade sobre principados e potestades de Aleluia. países, então você carregará a minha unção, e Uau. aonde você chegar, a minha unção estará contigo, as doenças Aleluia. não se deterão. Então eu recebi algo de Deus, né? Com acontecimentos muito fortes, por isso que eu digo que é diferente, né? É diferente. Então Deus ele me preparou para algo grande. Talvez o meu coração, né? Que eu tenho um coração de criança, um coração de menino. Eu sou que nem um menino mesmo, né? Então, e isso faz um grande diferencial. Deus confiou Ai, coisas a mim muito grandes, né? Que outros vão poder alcançar também se trilhar nos mesmos passos, né? E forem enviados como eu tenho sido enviado, né? Então, Deus quer levantar outros. Mas, Amém? apóstolo, me diz aqui uma coisa. A sua caminhada com Deus foi desde berço ou o senhor já teve... Lógico, todo mundo passa Não, por um processo. Me conte aí como foi que começou aí. eu não. Na verdade, vim de uma família disfuncional. Eu fui pobre, irmãos. Pensa num homem pobre, mas pobre de passar fome. De Eu marré, morei marré, marré, como diz. Eu morei em casa de tábua, né? Não era favela, não, que eu tenho alguma coisa contra, não, não é isso. Mas era casa de tábua, porque eu não tinha condição de ter casa, era um terreno emprestado ali, então foi feita uma casa de madeira, meu pai fez, eu morava na casa de madeira. Para você ter ideia da minha pobreza, na escola, para jogar bola tinha que ter pelo menos um quichute. Os homens aí de mais idade vão saber o que é um quichute, né? Quichute é um tipo de um tênis é, que era muito barato na época, era o do pobre, né? O quichute. Quem tinha dinheiro comprava melhor. O quichute era mas eu nem esse podia ter. Então eu chegava em casa e falava para minha mãe: mãe,
Por que que eu não tenho um quichute para mim jogar bola com as crianças? A diretora não deixa eu jogar bola porque eu estou de chinelo de dedo e minha mãe chorava porque não podia me dar um quichute. Então, vocês imaginam a pobreza, né? Então, eu fui muito pobre, não pude, no início, ter estudos que eu tive que trabalhar. Desde os 10 anos de idade eu trabalhei, né? Muito cedo. Graças a Deus eu pude estudar, fiz faculdade, sou um teólogo hoje, né? Deus me levantou. Então, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu devo 100% a Deus, porque eu não vim de berço evangélico. Minha família era católica não praticante, uma grande parte da minha família seguiu o espiritismo, não foi o meu caso, eu nunca me dobrei meu joelho a espiritismo, mas a minha família, sim. Então, havia maldições que foram quebradas lá em Jerusalém também, quando um profeta desceu e disse: eu vou quebrar 4 gerações de maldição na sua vida. Ele já era apóstolo. Então tem gente que acha que as coisas são simples, mas não são, não. Aí ele diz: para entrar nos níveis que você vai entrar, precisa de um conserto aqui. E aí Deus quebrou 4 gerações de maldição lá em Israel. Eu fui lá na Terra Santa para receber isso aí, e eu não pedi para ir, me mandaram para lá, pagaram toda a minha despesa. Deus me enviou para lá, uma história que outra vez eu vou contar. Então eu não vim de berço evangélico, eu era católico, né? Eu vim do catolicismo, tinha raízes de espiritismo, não que eu praticasse, mas vinha na minha família, e graças a Deus tudo isso foi quebrado. Eu tive um encontro com Deus com 14 para 15 anos, e primeiro, em vez de eu ir para a igreja pentecostal ou igreja avivada, eu fui para a igreja tradicional, porque eu não entendia nada, né? Então eu acabei ficando anos em igreja tradicional, e só mudou a minha vida quando eu fui ativado por Deus através do Randy Clark, aí já, né, agora para viver a unção. Então, na minha vida houve uma ativação. Quando eu estava no tradicional, eu não fluí em milagres, não acontecia milagres na minha vida. Mesmo depois eu indo para o pentecostal, buscando, também não acontecia. Foi só quando eu recebi a ativação através do Randy Clark, que aí explodiu o milagre do dia para a noite, começou a acontecer e não parou mais até os dias de hoje, né? Continuo vivendo debaixo dessa unção que eu recebi através do Randy Clark, por isso que eu creio em ativação. Eu fui ativado, eu era santo, eu era um homem direito, eu já fazia tudo, jejuava, orava, mas não fluía no poder até a ativação na minha vida, que foi o que aconteceu com Jesus. Jesus era santo, até os 30 anos ele não fluía no poder. Quando ele foi ativado pelo Espírito Santo, que eu li a palavra, né, nós lemos, Deus ungiu com o Espírito Santo. Aí ele foi ativado e começou a viver milagres. Assim também foi na minha vida. Eu precisei de uma ativação. E aí explodiu de glória na minha vida, né? A sua primeira experiência sobrenatural, quando o senhor começou a caminhar com os caminhos de Jesus, o senhor teve a primeira experiência assim, com o capiroto, assim, o senhor deve ter visto ele já pessoalmente, já na sua frente. Conta aí pra gente como foi. Então, quando eu não fluía em milagres, eu tinha autoridade para expulsar demônios, sabe? Então, o meu primeiro ministério, mesmo quando eu não fluía em curas, eu tinha autoridade, né, no nome de Jesus. Então, eu ministrava já libertação, eu vivia muito isso. Como eu não fluía em cura, então eu fui muito para o lado de libertação. E eu me recordo alguns casos, né, e entre eles de uma moça que ela já estava no último estágio para ser uma mãe de santo, só que aí, como uma criança da família dela morreu numa cirurgia de negócio de macumba aí, sei lá, foi lá num negócio lá, e a criança foi fazer uma cirurgia espiritual, morreu. Aí ela abandonou, só que os demônios oprimiam ela. Aí a mãe dela ligou para a gente, eu e mais um amigo meu, para nós irmos fazer uma oração para libertar o lar, né, para cura. Ela falava que a pessoa estava doente, mas eu não tinha unção de cura ainda nessa época. Mesmo assim, nós fomos. Você acredita que o capeta escondia a casa? Nós não conseguíamos achar de jeito nenhum a casa dessa mulher, ele escondia a casa. A gente passava em frente, perguntava para o vizinho e não conseguia achar a casa. Aí a gente estava desistindo, a gente fez uma oração: Senhor, manda um anjo aqui e nos mostra a casa. Nós paramos em frente à casa e a mulher subiu para cima, aí nós conseguimos achar a casa e entramos lá. Quando a gente entrou, que a gente começou a pregar, essa mulher que tinha demônios, que estava já na última fase para ser mãe de santo,
tudo que a gente falava, ela combatia. Ela tinha um argumento para reclamar, combatia. Mesmo assim, a gente pregou tudo. Aí, no fim, o meu amigo falou, olha, a gente quer orar em particular. Arruma um quarto da casa que nós não vamos orar coletivamente, não. Nós vamos orar em particular. Aí, a mulher deu um quarto da casa, entrou a primeira pessoa, nós oramos. Quando essa mulher entrou na porta, ela já caiu endemoniada, na porta. Só que ela caiu, ela já começou a quebrar tudo com os pés, andava que nem uma cobra. Ela andava pro chão assim que nem uma cobra, chutando, quebrando tudo. Nós pulamos em cima dela, ela arrastava nós dois para tudo quanto é lado, quebrando tudo que ele quebra lá dentro. E aí o meu amigo, ele é um pastor, ele pegou e ele usou uma ferramenta que eu aprendi aquele dia. Ele disse assim, Senhor, manda um anjo aqui agora porque a gente não aguenta mais. Aí quando esse anjo chegou, ele disse que esse anjo agora use uma espada e neutralize esse demônio que está aqui lutando com a gente, porque nós não aguentava a força de homem segurar aquela mulher, não tinha como, ela arrastava a gente, estava perigoso até machucar a gente. Aí essa mulher veio, o anjo do Senhor ali, eu vi, e essa mulher, o demônio foi ferido e ela começou a vomitar. Ela vomitou, ficou uma poça de vômito. Essa mulher levantou dali, foi lá em cima e começou a trazer punhal, pedra, roupa, uma sacola de coisas. Ali, depois subiu, tomou um banho, porque ela se sentia suja. Quando ela foi liberta, ela tomou um banho e trouxe tudo aquilo, e a gente deu fim naquilo. Ela tinha buracos na cabeça, porque ela estava com uma infecção no ouvido, e era tão grave aquilo, que tinha buracos no crânio. E aí nós ministramos sobre ela. Não tinha unção de cura ainda, mas essa mulher foi curada. Aí ela voltou depois no médico, foi liberta e curada. Aí o médico disse assim, olha, toda a inflamação desapareceu, só ficou os buracos no crânio dela. O diabo queria matar ela. E aí foi forte esse negócio, né? Foi muito forte. E nesse mesmo dia, Deus também me usou para abrir o ventre de uma moça, mas eu não carregava essa unção ainda. Isso foi pela misericórdia de Deus. A mulher não podia engravidar na casa, e aí eu ministrei sobre ela, e pouco tempo depois veio a notícia que ela estava grávida, e aí o diabo tentou matar a criança no ventre dela, enrolou o cordão umbilical no pescoço da criança para matar. Aí ela teve uma visão, Deus mandou ela ir para o hospital, e os médicos não queriam atender, disse, não tem dilatação. Ela falou, não, mas tem alguma coisa errada. Deus falou para mim vir para cá, tem alguma coisa errada. Se vocês não fizerem os exames corretos, eu vou em outro hospital. Se tiver alguma coisa errada, eu vou processar vocês. Aí, nesse momento, quando eles fizeram lá o que tinha que fazer, descobriram que o cordão umbilical já estava matando a criança. Aí fizeram ali, ó, né, o procedimento, e a criança nasceu, está viva até hoje, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, nessa época eu vivi alguns milagres, mas era esporádico, acontecia uma coisa hoje, demorava um ano para acontecer outra, 6 meses. Hoje é todo dia, onde eu ministro a explosão de glória, de milagre, onde a gente está, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Né? Então, eu me converti com 15 anos, fiquei muitos anos na Igreja Batista, né? Fiz seminário, cresci, fiz teologia, né? E depois é que eu acabei indo para o Pentecostal, que eu conheci o Pentecostal, e depois recebi do Randy Clark, e aí estou debaixo dessa unção até hoje, né? Como um apóstolo das nações. Glória a Deus. Deus é bom, meu Deus. Eu lembro que eu vi um vídeo do senhor numa ministração com o Randy Clark, e ele lhe convidou para dar o testemunho. Eu me lembro que era uma multidão de pessoas, assim, de irmãos, assim, assistindo, foi muito poderoso, e eu lembro bem do seu testemunho, que você chegou, estava lá atrás, e o Espírito Santo lhe pegou, foi lindo demais, viu? Aquele testemunho foi poderoso. Você lá no seu lugar, bem quietinho lá, né? Duvidando, mas o Espírito Santo veio sobre você e, como você diz, lhe ungiu para a glória de Deus, né? Foi forte, né? Com o Randy Clark. Ali o que aconteceu foi assim algo fantástico, porque eu tinha preconceito com esse negócio de cair. O meu pastor, que era tradicional, ele dizia assim, meu filho, esse negócio de cair é do Satanás, é do capeta.
Pensa comigo, meu filho, quem anda rastejando pro chão é cobra. Deus põe as pessoas para cima, Deus ergue. Então ele falava: olha, se alguém vier orar por você, que esse negócio de cair, você não cai, não, que esse negócio não é de Deus. Então eu tinha um negócio dentro de mim, irmãs, pastoras, que eu não aceitava esse negócio de cair de jeito nenhum. Se alguém viesse orar por mim, eu já tinha uma tese já. Nunca ninguém tinha vindo orar por mim, para mim cair, mas eu já tinha um jeito já. Eu punha um pé na frente e outro atrás, endureci o queixo, que nem uma mula, e dizia: pode vir, quem quiser, que né, eu com um pé na frente e outro atrás, eu já me preparava para não receber. Mas aquele dia ninguém me tocou e eu caí, mas minha perna começou a tremer, e aí eu queria que a perna parasse de tremer, a perna não parava de tremer por causa da unção. Aí eu falei: não, eu vou parar com esse negócio, por que está tremendo a minha perna e não para de tremer? Eu não conseguia parar. Aí eu fui segurar a perna, aí começou a tremer o braço também, tremia tudo, e aí eu caí e tive as maiores experiências da minha vida, né? Não porque eu caí, porque eu fui ungido. Só que o que acontece? O meu corpo não aguentou a glória de Deus, por isso que eu caí. Então não é o cair que vai fazer você sentir as coisas, é a glória vir sobre você. Então quando eu comecei a tremer, era uma medida da presença. Quando a medida aumentou, o meu corpo desfaleceu, não aguentou. E aí eu comecei a ter manifestações extraordinárias, né? Aí ali eu falei novas línguas, ali eu fui arrebatado, eu tive experiências fantásticas e fui carregado para minha casa. Não tinha condição de andar, eu fiquei embebedado da glória, fui carregado. 3 dias aconteceu isso. Na terceira noite foi glória pura. E a partir dali começou os milagres e hoje eu nem me importo com esse negócio de cair e ficar de pé, eu só quero essa glória tocando a minha vida, né? Que é o mais importante, ser cheio dessa glória. Mas quando a glória vem, ninguém aguenta ficar de pé, não. É muita presença, né? Às vezes a pessoa tenta, eu mesmo tentei resistir, mas não teve jeito, não. Então o Randy Clark, hoje, né, já há 24 anos, que o Randy Clark, em toda transferência de unção, seja em qualquer país que ele esteja, ele conta o meu testemunho. Porque eu sou um filho que tem dado muito fruto. E aconteceu que em uma das ministrações, que eu fui dar testemunho, e toda vez ele me chamava porque ele queria saber quantos cegos agora estavam enxergando, quantos surdos haviam curado. E aí eu comecei a ficar constrangido, porque a quantidade era muita, e quando eu falava pouquinho, o povo vibrava: aleluia, glória a Deus. Se eu falasse assim, 3 cegos enxergaram, era uma glória. Mas quando eu comecei a contar a verdade, que era muito cego, o povo só torcia o nariz, tipo assim, achava que eu queria me vangloriar. E aí eu falei: Deus, e agora o que eu vou fazer? Deus falou: para de contar. Quando chegou em 500 cegos, 500 surdos, 500 paralíticos, Deus mandou eu parar de contar. E aí quando ele me chamou de novo, eu falei: ó, Randy, Deus mandou eu parar de contar. Ele falou: como assim? Eu quero saber quantos. Eu falei: não, Deus mandou eu parar de contar em 500. Ele falou: 500 cegos? Eu falei: não, 500, uma de cada coisa. E aí ele pega, ele conta até hoje esse testemunho. Então, se você entrar no YouTube aí, são muitos cegos, muitos surdos, muitos paralíticos. Eu nem gosto de contar muito isso, porque a glória é de Jesus, né? Eu tento diminuir sempre, falar menos, porque as pessoas têm dificuldade de entender o que Deus faz, né? Imagina, eu estou há 24 anos ministrando. Imagina a quantidade de cegos, surdos, mudos e paralíticos que em 24 anos receberam milagres. É incontável, é como diz, se Jesus em 3 anos não dá para pôr na Bíblia o tanto de milagre que ele fez, imagina eu 24 anos gerando milagre todo fim de semana. É muito milagre, né? A gente nem tem conta mais mesmo, graças a Deus, né? Glória a Deus. Mas tudo é Deus, né? Jesus. Amém. Amém. Eu lembrei porque esse testemunho me impactou até hoje, nunca esqueci, que foi lindo demais. Para mim, foi muito lindo. Achei muito A lindo. gente vai marcar outras, e aí eu posso contar os detalhes, as coisas, porque senão o tempo vai muito longe, né? Nós já estamos aí no horário, então, às vezes, é bom deixar o povo com sabor de quero mais, né? Eu preciso de mais. Eles já estão querendo mais mesmo. Aqui é tudo fominha aqui, tudo apaixonado por Jesus, e todos têm sede de Deus aqui, para a glória de Deus. Então, eu queria fazer um convite para depois o povo espalhar aí rapidinho. Em novembro, dia 27, 28 e 29 de novembro, eu vou fazer uma grande conferência no Brasil, em Botucatu, São Paulo.
Então, marca na agenda, depois, quando aparecer os nossos links, compartilhe para o maior número de pessoas irem, porque vai ser um trabalho para levantar uma geração para Deus, né? Vai estar muita gente lá, 27, 28, 29 de novembro, isso mesmo, novembro. Então, Botucatu, São Paulo, será fogo para as nações. E Glória a você Deus. que é ungido, ungida de Deus, não precisa nem de uma igreja, tá? O apóstolo está com ônibus, se juntem aí, vão trazer fogo para a cidade de vocês, vai fazer o ID, convida o apóstolo para ir, que ele já faz a igreja dentro do ônibus, lá o culto dentro do ônibus, e vai tocar fogo na cidade. É assim que a presença de Deus vai se manifestar na Vou cidade nas de vocês. igrejas também, Ou né? nas igrejas Isso, nas também. igrejas também, fazer seminário, né? Geralmente sexta, sábado e domingo é nas igrejas. Aí no meio disso a gente põe o ônibus, Tem treina e já muitas, leva para a prática. tem muitas Isso. igrejas aqui, apóstolo, que elas também não aceitam a questão do cair, né? E às vezes Sei. algumas não aceitam a manifestação de demônio em igrejas, nem querem que demônio se manifeste. Mas a gente não tem problema, não. A gente aluga uma sala que faz na sala alugada e vamos continuar. Não pode Mas parar. contra o fato no argumento. Só cair e sentir a glória, aqui no Brasil é bom, porque né, as pessoas querem sentir, mas nos outros países é bom cair com o milagre. Então, quer dizer, quando as curas acontecem, a pessoa levanta curado, cego enxerga, por exemplo, acabou, aí ninguém vai questionar mais nada, porque aí fala, meu Deus, é melhor enxergar do que ficar com esses preconceitos, né? Então, por isso que é muito bom a unção junto com os milagres, né? Então, e eu tenho essa escola lá para capacitar pessoas. Então, você que está assistindo aí, entra no YouTube de graça lá para você ser capacitado para fluir nesses Aposto, milagres. na Alemanha, aqui é terra seca, o negócio aqui é sério. O apóstolo Robson veio para cá um tempo desse, nós fizemos um grande evento com ele aqui, deu bastante gente, um monte de alemão. Teve cura, teve manifestação de demônio, teve um monte de coisa. As pessoas receberam. Só que aqui é um trono tão pesado, aqui a cegueira espiritual é tão grande, que depois as pessoas que receberam cura começaram a falar mal daquilo que tinham recebido. A luta é grande, né? Então, você vê, eu, graças a Deus, consegui, né, ministrar aí na Alemanha e agora vou pregar na igreja de alemão. Então, deu fruto, né? Graças a Deus, está dando fruto. E isso está acontecendo nos outros lugares que eu estou indo, está indo pessoas do próprio país, porque a intenção não é só abençoar os brasileiros, né? Por exemplo, não adianta, tudo bem que os brasileiros que estão aí precisam também, claro, merecem também, né? Mas a intenção não é aí só para isso, é aí para capacitar para que alcance outras pessoas. Então, as pessoas que estão aí têm que entender que o único caminho para conseguir o rompimento é a manifestação do poder. Não vai existir outro caminho a não ser a manifestação do poder. Por quê? O europeu se sente superior. Ele se sente superior a tudo. Então, por mais que você tenha uma palavra boa, a gente, infelizmente, é enxergado como menor, né? Que não é verdade, mas é assim. Então, precisa de um diferencial aí para as coisas acontecerem maior, como que eu vou dizer, romper, para haver um rompimento. Já está tendo, né? Um espalhar, está tendo já, mas precisa agora de um boom. Esse boom tem que vir com poder. E eu sou uma das pessoas que estou aqui para isso, para poder fazer com que Deus faça o diferencial aí, eu e capacitar outros. Então, o que é o meu pensamento? Não sou eu que vou fazer isso. Eu tenho que levantar um alemão. O alemão vai fazer isso, mas é um alemão ligado a nós, é um alemão que vai estar junto com a gente, entendeu? Porque eles vão acreditar no povo deles. Tem que levantar, nós levantarmos pessoas do povo dele. É difícil? É, mas não é impossível, né? Então temos que ganhar essas pessoas muito bem ganhas para ter a cultura do Brasil, aprender a cultura do Brasil no coração deles. Eu digo a cultura evangélica, a cultura do avivamento, esse tipo de cultura, né? E aí essa cultura ser implantada nos alemãos por um alemão. Então, quando eles verem um alemão fluir no fogo, na glória, aí eles vão dar ouvido. Só que aí vão falar, não, mas meus amigos que me ajudaram, que me treinaram, são brasileiros, né? São outros países. Então, aí o crédito vai abrindo as portas. Mas eu creio que a gente tem que investir muito no povo do próprio país,
que são os maridos das mulheres que estão aí na igreja de vocês, que às vezes são pessoas que não fazem nada, porque não entendem nada, porque não entendem bem a língua portuguesa, que sofrem, mas nós temos que investir neles, para levantar no meio desse povo um alemão, em Portugal um português, na Holanda um holandês, forte na glória, para eles conseguirem impactar outros, levantar avivalistas tocados por nós, porque nós carregamos esse diferencial, né? Deus tem dado algo muito bom para o Brasil, e o Brasil quer espalhar isso, mas tem que levantar alguém aí, porque por mais que a gente nós não vamos ter o crédito que uma própria pessoa do país vai ter. Vocês conseguem entender isso, a importância disso? Sim, sim. Então Deus tem me mostrado isso, sabe? E eu quero, então você que é um alemão que aprendeu um pouco de português, que é um holandês, que é vai falando aí, que é do Reino Unido, abra o seu coração para receber o que Deus deu para nós, que nós queremos que vocês se levantem, para vocês serem tocha viva aí, nesses países aí, fazer o diferencial. Amém? Amém, exatamente. Tem que ter a mesma visão, não é? E para que você venha fluir, eles também têm que ter a mesma visão e acredita aí, por fé, que o poder de Deus faz a diferença. Então, a gente costuma dizer, apóstolo, que um europeu, quando ganhamos para Jesus, um europeu vale por 10, 20 brasileiros. Porque é difícil, é uma pessoa difícil, mas vou dizer uma coisa, quando eles conhecem Jesus, que eles vão conhecer o Evangelho de Cristo, eles se rendem e são fiéis. Nunca mais. E aí, o que a gente precisa agora? Deus levantar pessoas com potencial para serem avivalistas aí. Exato. É isso. E sejam fiel, não abandone a igreja brasileira, que vai ajudar eles a crescer. Orar para que a gente consiga, sejam parceiros, sejam ajudadores, entendeu? Né? Eu não estou levantando filhos aí porque eu quero levantar um exército, né? Um exército. É Deus mesmo, é Deus. É Deus. Amém. Glória a Deus. A vontade do Senhor é essa mesmo aqui na Europa. E em todo mundo, em todo lugar do mundo, né? Então, eu gostaria de convidar a pastora Rosana, que está na Inglaterra, para fazer uma oração aqui, final da igreja. Pastora Fabiana, você pode liberar o microfone para a pastora Rosana? Pastora Rosana, ela está na Inglaterra, então o apóstolo vai estar na Inglaterra em agosto, setembro. Amém. Setembro. Glória a Deus. Eita, glória, apóstolo. Vamos estar. Vamos Seja bem-vindo, né? Obrigado. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por estar nesse momento, nessa noite, junto com o apóstolo, né, com essa unção, né, que nós recebemos aqui, não só a mim, que estou na Inglaterra, mas todos nós, em cada canto nesse mundo, Senhor. Em toda parte, Senhor Jesus, que a sua unção foi derramada, usando seus apóstolos, profetas. Senhor, obrigado, Pai querido, por esse momento. E que o Senhor venha, Senhor, sobre a casa de cada um de nós agora, Senhor Jesus. Acampa seus anjos, Pai, que esteja junto conosco, Senhor Jesus, os anjos ministradores de cura, aqueles de guerra, cada um que o Senhor colocou para cada um dos seus filhos, Pai, e nos sustenta, Senhor. Coloca, Pai, sobre nós, Senhor Jesus, a unção, derrama, Pai, para que nós possamos, então, estar nos quatro cantos do mundo, Senhor Jesus. E obrigado, Pai, por essa oportunidade, por ouvir, Senhor Jesus, a sua palavra nessa noite. Abençoe o apóstolo, e aonde ele colocar os seus pés, Pai, onde ele colocar as mãos, que ele seja guiado pelo Espírito Santo, como sempre tem sido, e que ele seja, Senhor, extremamente abençoado, em nome de Jesus. E cada um daqui, as pastoras que toda semana trazem umas palavras para nós, Pai, que toda semana elas trazem um mensageiro, Senhor, para que a gente seja alimentado. E assim, Pai, eu quero te agradecer, louvado e engrandecido seja o seu nome, que está preparando, Pai, os seus
filho, levantando-nos, Senhor, nesse tempo, Pai, para esse tempo que nós somos chamados, Senhor. Então, nos sustenta, Pai. Derrama, Senhor Jesus, sobre nós dessa noite, ou durante o dia, onde seus filhos estão, aí no Brasil, que ainda é cedo, Pai, aonde estiver cada um de nós agora, Senhor Jesus, sobre nós a tua unção, que nós podemos sentir, Pai, agora, em nome de Jesus, e que nós sejamos, Pai, agraciados pela sua graça, sua bênção nessa noite, Pai. Obrigado, Espírito Santo, e acalenta nosso coração de tudo que nós recebemos aqui hoje. Estou feliz, grata, abençoada por esse tempo. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigada. Amém. Eita, glória, pastora Rosana. Olha, eu vou passar o contato do apóstolo Marcelo Casagrande, viu? Tá bem. Quem sabe abrir portas aí, não é, pastor? Não é, apóstolo Marcelo? Pronto. Amém. E é isso. Muito obrigada, pastora Rosana. Obrigada a vocês. Obrigada. Agradecemos a todos, em nome de Jesus. Também agradeço à pastora Tereza, que está aqui conosco, é uma liderança na Holanda, né, no ministério, juntamente com o ministério do apóstolo Marcelo Casagrande. É bênção de Deus, gratidão por estar aqui conosco. Gratidão a todos. O povo quer repartição aí, apóstolo. Eu vou orar. Amém. Então, pronto. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai, nós sabemos que a sua unção é preciosa, Deus. Então, que ela venha se repousar sobre as pessoas que têm compromisso com o Senhor. Que o Senhor agora escolha pessoas, ó Deus, para lançar essa unção com sabedoria, para que elas possam usar da melhor maneira possível. Pai, eu lanço a tua presença sobre os teus filhos e filhas, para que aquilo que eu tenho carregado, também outros têm carregado, agora repouse sobre as pessoas, ó Pai, a qual o Senhor está escolhendo e o Senhor está se derramando, que vá sobre elas como um rio de avivamento. Pai, aquilo que eu tenho, eu libero e eu dou sobre as suas vidas. Recebam em nome de Jesus, eu libero essa unção e eu abençoo a cada um de vocês, em o nome de Jesus, sejam cheios da glória, sejam cheios da presença, sejam cheios da unção, manifeste o teu rio e o teu avivamento, em nome de Jesus, assim eu abençoo e assim eu libero em nome de Jesus. Aleluia, obrigado, até a próxima. Aleluia, a presença está forte. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que tenhamos uma semana, um final de semana abençoado. E quinta-feira estaremos todos reunidos para a glória de Deus. Não é, pastora Fabiana? Foi arrebatada. Glória. Tem um louvor aí, pastora Fabiana. Apóstolo Marcelo, gratidão, muito obrigado. Que Deus continue, né, lhe usando cada vez mais, que o Senhor continue sendo essa pessoa humilde, essa pessoa de coração maravilhoso. Amo você em Cristo Jesus e a igreja também ama você. Amém. Pastora Fabiana, eu acho que foi desconectada. Gratidão a todos. Até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus, estaremos todos reunidos para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe você, pastora Rosana. Amém. Obrigada.